E aqui, ó, mais importante é o 2410, a prova de redes, ok? Pessoal, só vai ter uma revisãozinha, porque vão cair só duas questões de Fact Tracer. As outras duas questões são teóricas, então só tem que falar a cabeça, ok? Mas a P3, o Brasil tem uma prova 3 mesmo? É uma prova 3. Só vou divulgar depois da P3. Eu entendi. Vamos lá. Alguns. Nossa, foi embora, né? Foi o que aconteceu ontem. O cara foi embora, não custa nada. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje será sobre NAT. NAT não é Natália, não. NAT de tradução de endereço. Ok? Network Address Translation. Ok? O que o Network Address Translation faz? Ele praticamente vai traduzir o endereço de rede. Qual que é o endereço de rede? A gente chama o endereço de rede de quê? De endereço IP. Ok? Para que serve o bendito NAT? O NAT, pessoal, ele surgiu de uma necessidade. De proteção de rede e, ao mesmo tempo, uma necessidade de preservar os IPs originais de cada rede. Ok? E aí, Marcelo, tudo bem? Beleza. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma rede tranquilinha e aqui eu tenho outra rede. Ok? Vamos lá. Se essas redes são redes totalmente distintas entre si, o que vai acontecer? O que garante, por exemplo, que esse IP não entre em conflito com aquele? Nada. Outra coisa importante, se vocês têm um provedor doméstico em casa, podem ver que o seu IP provavelmente será isso aqui, 92.168.100 ou ponto 25 ou ponto 1. Ok? Sempre seu IP doméstico vai ser algo parecido com isso. Só que tem um detalhe, o Fran tem um IP doméstico assim, e o Danilo tem um IP doméstico também assim. Se os dois IPs são iguais, ou podem ser iguais, por que eles não entram em conflito nunca? Por causa do Mac do computador. Não. Não. Por que não? Praticamente não acontece isso. Calma, qual que é a diferença? Ó, por exemplo, você tem um provedor de internet. Sim. E o provedor, por exemplo, do Gustavo Farias é outro provedor. É o mesmo provedor. Qual que é a ideia? Professor, o Massaro está na porta. Então o Rovério tem um provedor de IP igual ao do Gustavo Farias. O provedor de IP, quando ele chega na sua casa, o roteador na sua casa, bonitinho, o seu IP doméstico, aqui no seu notebook, vai ser praticamente o mesmo. Então o IP do Rovério vai ser praticamente o mesmo IP do Farias. Então por que os dois não vão entrar em conflito? Mas não assim, conflito, então na mesma rede? Tá. Mas suponha que os dois vão acessar um site ou uma rede social, por exemplo. Aqui, por exemplo, o Facebook vai olhar aquele IP e falar, pô, aquele IP é do Rovério. Mas o IP do Gustavo Farias é igual. Por que ele não troca a mensagem de um para o outro? Por que não ocorre isso? É igual. Porque se o provedor é igual, a chance do seu IP ser igual ao do Farias é quase 90%. Porque o provedor ele te entrega um IP domesticamente, uma regrinha de dizer isso aqui, o nome 208, o número do provedor da ABC, ele já é do seu Ele falou mas vocês não viram que nas últimas aulas,
você mandava um pacote e o pacote mesmo saindo do roteador saia com o IP de origem da sua máquina? Ele não liga aí. Não. Porque qual que é a ideia do Mac? O Mac, ele morre no roteador. Chegou no roteador, ele sai do Mac do roteador. Ok? Porque entre redes distintas vai o Mac dali. Então ele substitui o Mac por aquele bem interessante para ele. Ok? E aí tem um detalhe. Se o IP é igual, como não há conflito? Pelo seguinte detalhe. Olha só que interessante. Thales, entre no IP, entre num endereço chamado What's My IP Address. What's My IP Address. Aliás, todos façam isso quando eu for. Esse aluno fez Está bloqueado? Não. Ah, que apareceu aí? Qual que é o seu IP? Não é bom 50 também. Seu IP no Google é isso? 189, 57, 112. Então, 189, 57, 112, 50 é o que praticamente vai aparecer com todo mundo aí, né? Até pro Davi apareceu. Então, vamos lá. O que ocorreu então? Ocorre o seguinte: o IP do Thales é diferente do IP do Franz, já fez isso em aula. Aí por que para a internet é o mesmo endereço? Porque acontece o seguinte: o seu IP, quando ele bate no roteador, aqui ó, da FIEC, o que o roteador da FIEC faz? Ele traduz o endereço, coloca o endereço dele, ok? Então, o endereço que vocês estão vendo é o endereço do roteador da FIEC, não é o endereço da sua máquina, ok? Mas, por que ele faz isso? Qual é o Se o computador solicita o roteador pega e envia para você? Não. O que acontece é o seguinte: o NAT surgiu por dois motivos. Primeiro, proteção. Por quê? Porque eu quero evitar que PCs com IPs iguais, porque às vezes o cara pode errar na configuração de IP e coloca o IP igual ao outro cara no PQP. Aí vai dar conflito. Então, para evitar esse tipo de conflito, você faz um NAT. E um outro fator interessante que surgiu com o tempo era o seguinte: o número de pessoas que foram tendo acesso à internet aumentou exponencialmente. O que acontece? O endereço IPv4, que é o endereço que você usa normalmente, ele tem 32 bits. Então, 32 bits significa que ele tem 2 a 32 possíveis valores, que são aproximadamente 4 bilhões de endereços IPs. Ok? Desses 4 bilhões aí, amiguinhos felizes, o que acontece? Quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões. Das pessoas que têm 7 milhões, quantas têm acesso no celular ou ao computador? 10%. Foi 90 não, 80, vai. 80, tem muita gente que não tem, mas 80%. Então 80% disso vai dar 5,5 bilhões, já passa os 4, ok? Agora, dos que têm acesso, quanto tem acesso a? Os que têm acesso, quantos têm acesso a mais de um dispositivo que pode conectar? Por exemplo, computador, celular, smartwatch, GPS, TV, hoje TV também. Geladeira, quantas pessoas tem? Ó, se você colocar aqui, ó, aquele número ali, ó, é muito pequeno. Então, para que serve o NAT no decorrer do tempo? Para tentar fazer com que o IPv4 possa sobreviver mais um tempo, até eles providenciarem uma outra forma de transição, que a gente vai ver depois a prova, que é o IPv6. Então, o NAT, além disso, ele possibilita que várias máquinas tenham um endereço padrão inicial, e o único endereço que seja diferente é o endereço do roteador, ok? Belezinha? Então, a gente vê que eu tenho praticamente 100 máquinas, por exemplo, 150 máquinas. Dessas 150 máquinas, todas são esse endereço, ok? Belezinha? Então, vamos lá. Como é que isso funciona? Vamos abrir aqui.
São dois exercícios práticos só. O VTP que a gente viu na aula passada e o NAT. São os dois E práticos. o resto vai ser teórico. Até porque se eu passar o VPN vocês na prática, vocês vão cobrar 10 anos pra fazer. Aí você não. É difícil VPN? Ah, se você colocar tudo documentadinho bonitinho, você faz, né? Se quiser inventar alguma coisa, não precisa. Fazer entender. Você consegue fazer um VPN? Hoje sim. Mas sim, regra simples. Hoje o VPN certo mesmo. Então, você configurar todas as criptografias, isso, fica todo de criptografia, você falta muita coisa. Você tem que fazer de criptografia na faculdade? Depende, você tem que fazer. Depende do que tem várias matérias. Antes uma matéria eletiva. É impossível saber todas as matérias eletivas. E se você for longo? E você ainda aprende superficialmente. Nossa! Vamos lá. Pessoal, ó, como funciona, por exemplo, nesse caso aqui, vamos lá. Ó, o que acontece aqui? Eu tenho dois PCs aqui, ó, e desse outro lado eu tenho um servidor, ok? Repare que o endereço desse PC é 10.1.1. O endereço desse servidor é 10.1.1. Então, como que eu faço para acessar esse PC desse lado aqui? Praticamente não tem como acessar. Mas como não tem como acessar? Porque é o seguinte, mesmo você colocando as rotas que a gente viu, eu coloco o RIP, eu coloco o OSPF, sei lá, pode colocar o que você quiser aqui. Dois IPs iguais dão conflito. Se dois IPs iguais dão conflito e nenhuma rota resolve, como que se resolve esse problema, esse imbróglio? Você faz o seguinte, você faz com que todos os caras na saída da sua rota, não, da sua interface, eles tenham um IP diferente, ok? Isso facilita tanto o roteamento, quanto facilita no gerenciamento da rede. Porque eu não preciso saber qual que é a rede do cara que está lá no Paquistão. Tanto faz isso para mim, ok? O que interessa é saber do provedor do serviço que faz o movimento da internet para o usuário, se ele obedece a rota ou não. O usuário não precisa saber qual que é o IP que ele precisa colocar. Esse serviço é a operadora que faz. Igual o BGP, o usuário precisa saber o BGP, a regra do BGP, qual política? Não! Plugar o cabo lá, conecta. Quem tem que saber disso são os operadores, os provedores. Então você vai falar, Casarote, você vai ter que usar o IP tal. Por que eu tenho que usar esse IP tal? Vai lá, configura. Não, você não precisa esquentar a cabeça com isso. Ok? Então a ideia é que a provedora que seja responsável pelo serviço de providenciar o IP correto para sair. Ok? Fala aí, Fernando. Professor, você acha que ele faz a renomeação do IP baseado num escopo global? Não, local. Pode ser global se você aplica uma regra para todos os roteadores. Aí se torna meio que global. Mas a regra, por exemplo, a tradução de endereço é local, só aquele roteador sabe o endereço que vai traduzir. Até porque o NAT ele é feito através de uma porta relacionada. Então você tem uma tabela que só fica no roteador. Essa tabela não passa para os outros, só fica nele. Então toda vez que tem um endereço, ele verifica que está na tabela. Se não está, ele já coloca ele, já associa o IP e porta para ele. Aí quando voltar, ele já verifica que está na tabela e já manda de volta. Ok? Então vamos lá. Ó, como a gente pode fazer o NAT então no PECT 3? Isso aqui é um exercício bom de prova. O passo é o seguinte, passo a passo. Você precisa escolher quem que vai ser a interface externa, na qual vai ser passado o endereço traduzido, e a rede interna, que vai receber os endereços originais das máquinas, ok? E aí você vai aplicar o NAT para fora, que é o NAT outside, e o NAT para dentro, o NAT inside, ou seja, o que vier para mim de fora eu traduzo para os IPs para dentro. O que vier para mim de dentro, eu traduzo para um IP só para fora, ok? E uma vez feito isso, eu preciso criar um pool
ver aqui, vou dar uma ampliada, um pool, ok? O que seria esse pool? Esse pool ele vai pegar um range, ou seja, um conjunto de IPs e vai endereçar esse conjunto de IPs a praticamente um endereço de saída, ok? Feito isso, você já consegue configurar o NAT no seu roteador. Então vamos ao procedimento. Além disso, procedimento 4. Cheguei lá, configurei que é externo e interno, apliquei o NAT nos dois, criei um range de endereço, ou conjunto de endereço onde eu vou aplicar a regra. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um cara especial chamado Access List. O Access List, pessoal, ele vai dizer praticamente quem pode e quem não pode acessar a sua rede, ok? Então a ideia do Access List é fazer com que a tradução seja obrigatória e caras que estejam tentando passar de forma diferente sejam bloqueados, ok? E se eu não fizer isso, você pode fazer qualquer coisa com a sua rede, aí vira zoeira. E aí você aplica globalmente a tradução de endereço. E aí você faz uma operação chamada overload, que é a sobrescrita desse tradução. Então vamos ao procedimento. Abra o Packet Tracer e monte essa rede para mim, ok? Fala. Sobre global lá. Não entendi agora. O quê? Só um pouquinho lá. Aplicar globalmente a tradução de endereço para a rede interna. Aonde? Cadê? Não. É que globalmente eu quero dizer rede interna e externa. Do roteador. É porque você divide o roteador em duas redes, entendeu? É um global interno. É um global interno. É porque você tem duas redes, a interna e a externa. Quando você aplica global nesse escopo, você está aplicando Igual internamente. exatamente. Entendeu? É que você fez uma pergunta, que essa pergunta atingiu um outro escopo. Mundial. Mundial não. Agora, para o roteador interno e externo, então vamos lá. Packet Tracer bonitinho, amiguinho feliz. Você fechou. Deixa eu ver qual roteador. Roteador genérico. Qual que é o roteador? Genérico. No problem. Cadê Packet Tracer? Packet Tracer. Cadê o Haru, cara? Ah, tá. O switch é o genérico também? Esse é o genérico. Isso é legal, hein, cara? Eu tô chegando direito de novo. O switch é o genérico. Que genérico? Porque o NAT você aplica em qualquer lugar, não tem nada absurdo no NAT. Na sua casa você aplica o NAT. Você não sabe, mas o roteador está fazendo. Então qualquer roteador pode fazer o NAT. E aí, ó, se quiser fazer um desenho para deixar claro, interno e externo, já que a externo gosta de desenho. Quem gosta de desenho? Tá, aqui, amiguinhos. Isso aqui é laranja, né? Não. Pelo menos pra gente isso é tudo. Esse é amarelo? Ó, essa rede aqui, galerinha, é o 92.168.1.0, beleza?
E essa rede aqui vai ser a 200, 0, Então, se é 200, e esse aqui é o nome 26800, quem que é o gateway dessa rede? Quem que é o gateway dessa? E quem que é... Qual que é o endereço dessa máquina? Você pode colocar o que você quiser. E aqui pode ser 2, 3, pode colocar o que você quiser. Mas vamos seguir o padrãozinho, vamos confundir, né? Sem vulgarizar as coisas. A máscara é tipo ser de 200 pertence a 100. Ai, ai. Agora a coisa fica mais suave conforme a gente vai falando. Oi? O quê? Ficando mais suave. Sensação tem vestibular chegando aí. Então ele Não fica tão suave assim, mas pra mim fica. pra você. Minhas férias estão chegando perto também. Nosso curso está Você trabalha em empresa, né? Você tem 5 anos, 30 por ano. Então, olha que dia estagiário. 11 é a sua formatura. Sei lá, estagiário tem que ligar. Estagiário não tem férias. Então, dia 12 eu já estou vazando. Estagiário não tem férias. Na verdade, não vai aplicar no Ah, mas se foder, Gabriel. Vou colocar o setor lá. Mas você sabe que no final eu não tava achando que a gente recebe 2 salários. A gente recebe 2 salários. Na teoria, a gente recebe férias. Na teoria, a gente recebe férias. Pelo menos. Vamos lá, pessoal. Ó. Vamos lá. Agora a gente vai configurar, pessoal. A gente vai configurar as interfaces do roboteador, ok? São praticamente 2 interfaces. A da esquerda e a da direita, ok? Ó, aluno sem partido aqui, hein, cara? Aluno falou política aqui, cai fora. Tem menos uma prova. Fala que vai ser melhor. Perto menos uma prova. Escola sem partido. Aluno sem partido. Falou política, nossa, é verdade. Eu pensei que não era feliz. Cara, eu fiquei conversando também, perdendo. Interface, Então aqui, ó, enable, config. E aí, ó, a interface da esquerda é a 00, se eu olhar aqui. Então, FA 0/0. A 0/0 está em qual rede? já. E aí, o que acontece? Aluno sem partido. O que acontece? Vamos lá. Esse carinha feliz aqui, o que vai acontecer? Essa rede aqui tem um gateway. Quem que é o gateway dessa rede? Quem que é a saída da rede? É o meu roteador. Então, qual que é o endereço do roteador? É o endereço do gateway. Qual é o endereço do gateway? Qual que é a máscara? É a máscara tipo C, ok? E aí, ó, liga a interface. Agora eu vou configurar outra interface, que é a 1/0, que é a da direita, ok? Entendi o código do serviço. Amarelo e azul, O que tem? Brasil, né? Ai, meu Deus. Então, aqui, ó, endereço IP. Qual que é essa rede aqui, ó? 200, Qual que é o endereço desse cara, então? 200.001. Ele é o gateway dessa rede, tá vendo? Ele é o ponto de saída dessa rede. É o mesmo esquema, certo? E liga a interface, ok? Pronto. Primeira parte, ok. Falta a segunda parte. Falta realizar a tradução dos endereços, ok? Então vamos lá, seguindo o procedimento. Uma vez que a gente configurou aqui, bonitinho, a gente vai aplicar aqui, a gente vai aplicar o NAT para dentro da rede. E depois a gente vai aplicar o NAT para fora da rede.
Então eu preciso definir quem é o dentro e quem é o fora, ok? Então vamos lá. Se você olhar aqui, ó, a rede que tem mais PCs aqui seria a minha rede interna, ok? Então vem aqui, ó, tem o switch, do lado esquerdo, qual que é a interface do lado esquerdo? 0, 0, ok? Então vamos lá. Interface FA 0/0. E aí eu vou colocar IP NAT, que tipo que é? Dentro ou fora? Inside, ok? Existe. E aí eu aplico para outra interface, que é a interface do lado de fora da rede. Beleza? Então, eu entro na 1/0 e coloco IP NAT outside. Bom. Não acabou não. Então aí um lado você vai traduzir para a rede interna, do outro lado para a rede externa. Ok? Você separou bem as linhas. E aí vamos seguir o procedimento. O procedimento é um pouco complexo. Agora você vai ter que definir o pool de endereços, ok? Belezinha? Esses endereços aqui são os endereços que ele vai se mostrar para fora. Então vamos lá, eu quero que ele traduza esse endereço como um cara só. Então eu coloco como endereço inicial e final o mesmo. E aí para dentro, como que eu faço? Para dentro eu vou pegar o início e o fim da minha rede. A minha rede começa no 0 e vai até o 254, né? Então eu aplico para todos os caras dentro da minha rede esse NAT, ok? Então bem simples. Tem que ser mais Ó, configuração, mas é só para deixar claro o que ele está fazendo. Quando a gente for mostrar a configuração, fica mais fácil de ver quando você coloca mais. Então vamos aqui, ó. IP NAT pool, beleza? E aqui vai dar o nome do pool. Primeiro a gente configura o externo, ok? E aqui coloca o endereço inicial. Só quero que eles traduzam por um cara só. E o final, 0, 0. Ou seja, o que sair vai sair sempre com esse endereço, ok? E aí a máscara, você definir também, né? A máscara que ele vai sair 255, 255, 255.0, ok? Então, ó, eu tenho todo mundo aqui, ó. Peraí. Todos os caras aí externos vai sair com esse endereço. Isso tem que dessa mensagem. Isso, apertou aí. perfeito. Eu start. Não, aparece nada. Não, você colocou errado. Não aparece nada, aparece só apertar aí que vai direto. Agora vamos ao NAT da parte interna. Vamos lá. A minha rede, ela pode ter vários PCs aqui. Mas como a máscara dela é de 24 bits, ou seja, 255, 255, 2550, você voltar. Beleza. E aí o que acontece? 255, 255, 250. Significa que minha rede vai do 0 até quem? 255. Só que 255 não é endereço válido. Então, 254. Beleza? Então vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. IP NAT interna. E aí eu vou colocar 92.168.1.0. E o endereço final 92.168.254. E a máscara será 255, 255, 255.7. Bom, agora definir quais são os endereços que eu vou traduzir e qual é o endereço que eu quero que ele saia da minha rede, ok? Então, feito isso, vamos brincar. Vamos salvar. Hã? É bom salvar, né? Gravou? Louco, esse exercício mais simples. Se esse travou, imagina o VP, né, mãe? Vamos lá. Ó. Uma vez feito isso, galerinha feliz. Ó. Voltamos ao roteador aqui. Configuramos os dois endereços NAT. O próximo procedimento
é você definir uma access list, ok? Access list vai ser como se fosse uma regra, ok? E essa regra você vai permitir determinado número de endereços IPs ou uma regra de endereços IPs para acessar o que você precisa expor praticamente, ok? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu vou permitir que todos os caras da minha rede acessem o host 2, que vai ser o host da outra rede, ok? Obviamente eu poderia expandir esse cara por todas as redes possíveis, mas vamos fazer um exemplo mais simples, ok? Então vamos lá. Então vem aqui, ó, access list, beleza? E aí eu tenho duas formas. Tem a opção do 1 ao 99, que é a Standard, e a Extended. A Extended é a mais usada porque ela é mais completa. Então, vou colocar 101, que é o número entre 100 a 199. E aí eu vou permitir. E eu vou permitir o que? O IP. E eu vou permitir o que nesse IP? Um determinado endereço. .1.0, ok? E aqui, ó, o wildcard. O que é o wildcard? Pega a máscara e inverte. Se é 255.255.255.0, qual que é o wildcard? Beleza? E aí o próximo é o destination address, beleza? Aqui eu posso colocar, por exemplo, 0000 barra 0000, que vai praticamente permitir, quer dizer, 2555 vai permitir tudo. Como eu quero só restringir acesso para aquela máquina específica, então eu vou colocar aqui um host, porque no host ele só vai pegar um cara. Então aqui vou colocar 200. Qual que é o endereço da outra máquina aqui, ó? 200.002. Cadê o backtracer? Aqui, ó. Esse cara aqui é 200.002. Então vem aqui, ó. Cadê? Porta 200.002, beleza? Aí, ó, você pode colocar o DSCP ou o Precedence. A gente não vai usar nenhum dos dois, porque esses aqui são assuntos um pouco mais avançados. O DSCP é como se fosse o controle de qualidade e prioridade dos pacotes, ok? Vem de Differentiation Service Control Protocol. Significa que você consegue diferenciar os tipos de serviço e acelerar ou brecar determinados tipos de tráfego. Por exemplo, DSCP se usa muito em redes, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a rede militar tem precedência em todas as redes. Por exemplo, se você está numa comunicação que passa pelo roteador da sua provedora, se é um tráfego militar, ele passa por prioridade maior, ou seja, ele consome a maior parte da bomba. Se é um tráfego do usuário comum, ele passa por tráfego com uma prioridade menor. Ok? No Brasil não, porque aqui é zoeira. Aqui, dependendo dos militares, 56 kbps. Fato. 56 kbps. Kilobits por segundo. É a velocidade de transmissão. Se você de bicicleta, você chega. Sabia que fizeram uma brincadeira com isso aí, né? Sério? O que seria transmitir, o que seria a velocidade de transmissão? Estou transmitindo 10 megabits por segundo. Significa que em 100 segundos você transmite 1 GB. Significa então que em 600 segundos você transmite 10 GB. Beleza. Significa então que em 10 minutos, se são 60 segundos, você transmite 10 GB. Ah, e o que você faz? Você bota o pendrive de 100 GB num pompo e manda ele. Em 10 minutos ele chega mais rápido. Ele entrega muito mais do que você entregou em pouco tempo. Então é meio controverso essa coisa. Teve até uma piada. Você coloca um pompo com HD e manda ele em algum lugar, ele chega. A velocidade de transmissão é igual. Entendeu? Você divide por tempo, então. Vamos lá. Dependendo de como, Vamos lá. dependendo de como ele for sua empresa, né? Dependendo de qual tamanho do HD. Tipo, tera, ó, um peso, você levar. Pessoal, ó. Como a gente faz para testar? Ó. Primeiramente, vamos certificar. Pessoal, primeiramente vamos certificar que
pacote chega ao destino. Ok? Falhou primeiro. Ih, começou ruim. Passou a ser ruim. Por que a primeira falha? Ele não tem endereço físico. Vai no arco falha, retorne, faz de novo. Poxa, eu fui o primeiro. Você já tinha feito ninguém antes. Ó, agora vamos lá. Pessoal, parte extremamente importante aqui, ó. Como que eu faço para testar se estou fazendo certo ou não? Vamos lá. Você faz o seguinte: você liga o modo aqui, ó, Simulation, beleza? Coloca o pacotinho daqui e manda para cá. Olha só o que você vai fazer. Você vem aqui, ó, Capture Forward, beleza? Ó, repare que ele no switch aqui, ó, vai sair praticamente o mesmo endereço. Opa! Não, continua. Segue o mesmo endereço, mostra o endereço MAC dele, bonitinho. Aí, Capture Forward de novo. Quando ele chegar no roteador, olha o que vai acontecer. Esse é o endereço IP que ele entrou no roteador, ok? O 9268.1.2, ok? Você dá uma olhada aqui, ó, 9268.1.2. Ele está saindo para qual IP? 200.002, ok? Tudo ok? E olha só o que vai acontecer. Esse é o in layer, o que o roteador recebe. Agora eu vou para o lado direito, que é o out layer, o que o roteador vai enviar. Aqui. Opa! Tem um erro aqui. O que aconteceu? O in layer e o out layer são iguais. Ou seja, ele não fez a tradução do endereço. Ok? Então vamos fazer a tradução do endereço na máquina. Hã? Não, sai do prova. Quer ver? Ó? Ver? Tá. Deixa eu ver se estou esquecendo uma coisinha por vez. Faltou o seguinte, lembra do procedimento aqui, o NAT bonitinho, mas de alguma forma a gente sobrescreveu o endereço? Não.
Lembra que o procedimento 5 aqui é o quê? Para aplicar globalmente, eu preciso pegar a lista, a access list que eu criei e aplicar o overload. Eu não estou falando overload ainda. Então vamos fazer isso, ok? Lembrando, a nossa access list, ela se chama 101, né? Se eu olhar aqui, ó, 101. Então vamos lá, o comando agora, pessoal, externo, no roteador, vamos lá, vou colocar o seguinte comando, ip nat inside, ok? E aí você vai passar a lista, a access list, search, e aí o tipo que você vai colocar é list, beleza? ip inside search list. E o list é o número que você colocou lá no access list, que é 101, lembra? A gente criou uma access list de número 101, agora a gente aplica essa access list aqui, ok? E uma vez feito isso, eu defino o pool na qual esse cara vai sair, que é a externa, ok? E aí, o que eu faço? Eu preciso sobrescrever. Para isso eu tenho esse comando aqui, ó, overload. Então, tudo junto no mesmo comando, ip nat inside search list 101 externa overload. Vai! Nossa, esses comandos é tipo uma dimensão de certeza. Mas eu tenho muita coisa essa prova. Só umas duas questões. Prática duas questões. E se você for clicando aqui, você vai ter PQP e a SCP e a PP. Então é tipo, Não tem qual. duas práticas é 8, sim, 105. Ah, pessoal. 5 mais 8. Em suma, tudo vale 2,5. Não, mas você não faz mais tudo ali. Mas se vai saber disso aí depois, eu tenho que... Ó, pessoal, fizeram isso aqui já? Apertaram Enter, Cage. Ó, agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Qual que é a dúvida? Penat e sai da Cersei. Hã? Depois o Access List. Não, você criou o Access List, né? Aí depois você faz isso. Beleza? Vamos ao teste. Ó, o teste vai ser feito da seguinte forma. Eu pego, coloco no modo de array de simulação, pego um pacotinho aqui, ó, e faço o mesmo esquema. Ó, peguei do PC até o outro. E aí, ó, get you forward, beleza? E aí, ó, no próximo get you forward, se eu olhar aqui, ó, no inside, no in layer, o que está acontecendo? Ele está saindo com o endereço IP 92.168.1.3, cujo endereço de destino é 20002, ok? Beleza? Agora, o que vai acontecer na parte de fora do roteador? Ele vai fazer a sobrescrita daquele IP. Olha só o endereço de origem que ele sai, 200.001. E o endereço de destino continua o mesmo. E aí o que acontece? Quando ele sai com esse endereço, o que a gente faz? Só mandar bala e prosseguir. Então, o endereço que ele sai é 200.001. E aí, ó, foi para lá, chegou. Quando ele chegou, ó, 200.001, o PC recebe como 200.001. Só que acontece, como é um ping, o envelope vai e volta, ok? Então, o que vai acontecer na volta? Ó, na volta,
Se você olhar aqui, ó, no in layer, o que acontece? O endereço é 200.001. Por quê? Porque ele está mandando para o roteador, porque ele acha que quem enviou para ele é o roteador. Só que olha só o que o roteador vai fazer. Ele vai traduzir o endereço de volta. Ou seja, agora o roteador ele vai pegar aqui o endereço. Opa, eu sei que quem enviou não fui eu, foi o cara que está na minha rede. Então ele traduz o endereço para o 92.68.2, beleza? E aí manda para frente. Resultado final, o amiguinho vai chegando, ó, vou fechar isso aqui, e chega até o destino. Cadê mais o capture forward? Pá. Ok? Então, parece que não mudou nada. Você acha que você está mandando para aquele cara bonitinho. Só que o que acontece? No meio do caminho rola uma tradução de endereço. Aquele cara não sabe que você, quem colocou o IP original, quem viu. Ok? Isso é muito bom também por causa de segurança. Por quê? Porque eu não consigo acessar o IP diretamente do NAT. Ok? Eu preciso que esse cara inicialize a comunicação para mim. Beleza? Feito isso, olha só. Vamos checar então se eu enviar do outro PC, quer dizer, esse aqui vai dar o mesmo resultado. Então vem aqui, ó, pega o envelopinho e manda para cá. Beleza? Esse envelopinho ele vai com o endereço de origem 9268.1.3 e o endereço de destino 200.002, ok? Ó, olha o que vai acontecer antes de mais nada. Se eu abrir o roteador, eu consigo ver exatamente se eu fiz certo ou não todos os meus comandos de NAT e se o NAT está funcionando corretamente. Como que eu faço para ver a tabela NAT, ou seja, as traduções? Se eu tiver no menu config, eu vou usar o comando do antes, show NAT, então IP NAT translation, ok? Olha só o que acontece. Ó, o que acontece aqui? Essa é a minha tabela NAT, ok? Quando eu mando um pacote para fora da rede, ele anota esse cara dentro do inside local, beleza? E o endereço de saída, ele também aponta dentro do inside local. E ele coloca aqui, ó, quer dizer, um outside local. E ele coloca esse outside global aqui relacionado. Ou seja, ele vai sair com a porta 6, aqui no caso, só que o endereço 200.001, por exemplo. O que acontece? Quando o cara manda de volta, ele vai mandar de volta para essa porta. O que acontece? Ele vai fazer tradução, ou seja, esse endereço aqui, quando ele chegar na minha rede local, ele vai automaticamente substituir por esse, ok? Então, através dessa tabela, o roteador ele vai pegar, usar de referência para realizar a tradução. Repara aqui, ó, eu não tenho nada no 9268.1.3 aqui. Por quê? Porque eu não cheguei a mandar o pacote para ele. Então, quando eu mandar o pacote para ele, você vai ver o que vai acontecer. Ó, ele sai com 9268.1.3, beleza? Então, capture forward, capture forward, beleza? Bom, chegou aqui, ele vai sair com o endereço 200.001, ele sempre sai no mesmo endereço, 200.001, ok? O que acontece quando ele chegou aqui bonitinho? Se eu olhar aqui na minha tabela de tradução de endereço, ó, o que ele fez? Ele adicionou uma entrada nova, 9268.1.3, e repare que a porta aqui mudou, ok? Então o que acontece? Esse cara vai para fora da rede e ele já nota dentro do roteador qual que é aquela relação endereço IP e porta. Na hora que voltar, ele só olha na tabela e fala assim, opa, esse cara pertence a tal endereço. Aí vamos seguir aqui, fechando e seguindo. Pá. Ó, repara que esse PC aqui, ele vai olhar, tem um monte de cara mandando pacote para ele, só que só está vindo um IP. Então ele vai achar que só tem um IP conectando a ele. Ok? Ele não tem nenhuma informação sobre quem viu. Repare, ó, ele está vendo 200.001, ele não está vendo 92.68.1.3. Ok? Então vamos seguir a vida aqui. Tá? Capture forward. Quando ele chegar de volta, olha o que ele faz.
ele já vai olhar aqui no roteador, vou usar o comando de novo, ó, e vai olhar, opa, 200.001, o endereço 2, na porta 2. Que endereço que é? Opa, é inside, o 926813. Então ele já manda diretamente para esse endereço, ok? Então a vida fica fácil. Qual que é a grande sacada disso? Você evita que qualquer pessoa saiba exatamente quem enviou. Isso é bom, isso tem um lado ruim também. Por quê? O NAT, essa operação, ela consome de processamento do roteador. Então, por exemplo, em jogos que exigem muita interação com o servidor, o NAT, por exemplo, ele desacelera, não vai dar certo. Alguns dispositivos, por exemplo, o Play 4, que é o PlayStation Network, tem problemas com o NAT, tem que fazer configurações específicas para ele. Ok? Por quê? Porque essa operação de tradução é meio custosa e ela repara que ela sempre está colocando uma portinha a mais. E talvez essa portinha a mais que ele coloca para a tradução, a PlayStation Network não entende direito. Então por isso que você tem que fazer configurações específicas do NAT. Isso vale tanto para PlayStation quanto para Xbox, ok? Mas não só isso. Por exemplo, existem alguns serviços que não se dão bem com o NAT, tipo serviços de voz. Então eles têm eles diminuem um pouco da sua capacidade por causa do NAT, porque ele não tem relação direta com a porta que envia, que a porta vira e mexe alterada, ok? Agora vamos usar uma observação bastante importante aqui. Já que vocês sabem que o NAT guarda endereço, por que eu não posso, por exemplo, criar um site no PC da minha casa e achar que eu deixei ele lá ligado, todo mundo vai acessar? Pergunta idiota, muito interessante. Porque ele está no local, na rede local. Porque ele está na rede local. E Porque senão fica forte para as pessoas acessarem. para acessar o site você precisa do IP. E onde está o IP? No PC. Hã? Está no PC. Exatamente. Mas vamos lá. Mas eu não tenho IP do roteador? Por que ele não traduz para o seu PC? Você não configurou a porta de entrada, vamos dizer assim? Não, o roteador está lá. Pode configurar, pode abrir a porta que for no roteador. Ele não pega. Por que ele não pega? Porque é o seguinte, ele só anota na porta de tradução se você inicializar a comunicação. Se você não inicializar a comunicação, ele não faz a tradução de endereço. Eu não posso de fora forçar o seu roteador a traduzir. Ele só adiciona na tabela se você está de dentro para fora. Ok? Por exemplo, eu preciso inicializar a comunicação. No servidor, se você coloca o servidor na sua casa, eu pego o meu roteador isso aqui, beleza. Não, ele não pega. Por que ele não pega? Porque o servidor, ele exige que o outro usuário inicialize a comunicação com ele. Beleza? E o que acontece? Eu estou fora da sua rede, eu tento inicializar a comunicação. O seu roteador, baseado na regra de Access List, vai fazer o seguinte, esse cara aqui não tem acesso. Além do ponto 2, ele só vai realizar a tradução se for de dentro para fora. De fora para dentro ele não força a tradução. Você precisa inicializar a comunicação. Professor, Então por isso que nunca vai funcionar. Tem uma requisição, chamada uma requisição para ele inicializar com você. Exatamente. Agora vamos lá. Por que então, pessoal? Por que então que vocês conseguem, por exemplo, olha só que interessante. Vocês conseguem fazer chamadas de vídeo no WhatsApp? Porque não. Por que vocês conseguem fazer isso? porque o WhatsApp tem o NAT. O seu celular está no Wi-Fi, beleza? O Wi-Fi significa que está na rede doméstica sua. Se está na rede doméstica, tem um roteador enchendo o saco. Então o roteador ele faz o quê? Ele faz o NAT. E o cara do outro lado, o que acontece? Está na rede doméstica, o roteador também faz o NAT. Ok? Então, o WhatsApp não sabe exatamente qual IP que vai ser configurado. Aí que é o detalhe. Então, se ele não sabe o IP nem a porta, como que a comunicação se efetua?
Não. Olha só, esse tipo de serviço, por exemplo, o WhatsApp, ele funciona da seguinte forma. O WhatsApp, ele centraliza o controle e divide os dados. O que significa isso? Ele é um cliente servidor para você inicializar a chamada. Só que na hora de trocar a informação, ele é um P2P, peer-to-peer. O que significa? Significa que os dados vão trafegar independentemente do comando do WhatsApp. Ele praticamente inicializa o comando da chamada dos dois, verifica se tem um número, faz a início da ligação, só que tem um detalhe, você precisa checar se você tem uma ligação, ok? Então, o seu WhatsApp, o que acontece? Ele vai ficar ali, ó, mandando mensagem de tempos em tempos para ele. Uma vez que ele descobriu que você tem uma chamada, ele toca para você. E aí o que acontece? Como você está inicializando a chamada, o NAT passa a se perceber. Ela vai dar a requisição, exatamente. Porque o WhatsApp ele força que você fique mandando chamada para ele. Então toda vez que você fica atualizando, o NAT percebe. Ok? Ele basicamente só te avisa se você tem uma chamada ou não e quem faz tudo é você. Exatamente. Topzera, Notification. Exato. Só que essa notificação fica de tempos em tempos. Né? Ok? Então, pessoal, o NAT ele é uma ferramenta incrível. Só que se você for criar um serviço, você tem que ficar esperto com o NAT, porque o NAT tem essas, digamos, armadilhas. Ok? Uma coisa também muito parecida com o NAT, mas não vai cair na prova, só com conceitos gerais, é o proxy. Okay? O proxy é similar, não vou colocar similar não, é como se fosse o NAT, só que algumas outras funcionalidades, ok? O que é similar ao NAT? Ele esconde você então. É. DDoS. Deixa eu atualizar esse conteúdo da apostila. Pessoal, depois da aula eu vou deletar essa apostilinha que está no Trello, que eu vou colocar essa linha que estava faltando para vocês. Para ficar o material, digamos, certinho. Perfeito. Exato. Porque você só pega o material, você já sabe que vai ganhar. Exato. Ó, o que seria então essa ideia do proxy? Como seria a relação proxy, NAT, DDoS? Vamos lá, isso aqui é praticamente uma curiosidade. Ó, proxy, NAT, ok? Ó, existem vários serviços gratuitos que você pode usar para criar um proxy, beleza? Nós temos a mente agora. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Linux Guide. Eu acho. Squid, beleza? Ó, o Squid pessoal, o Squid é um tipo de proxy que qualquer um deles pode instalar na máquina, ok? Se quiser curiosidade, você pode dar uma olhada no Squid Proxy Server e
como você instala ele, principalmente no Linux. Essas coisas mais dark são tudo Linux. O Windows não rola. Então, qual que é a ideia? O Speed, por exemplo, é um exemplo de proxy. Você pode baixar, instalar, bonitinho e configurar. O proxy ele vai fazer coisas a mais na sua rede. Vamos lá. Primeiramente, o proxy ele providencia uma camada de segurança. Ok? Ele tem a mesma funcionalidade do NAT em alguns pontos, que é esconder quem está atrás. Só que o proxy ele providencia uma camada de segurança, ou seja, você sabe exatamente quem está tentando acessar e como está tentando acessar. Ok? Ah, professor, entrei no site proibido da China, dos Estados Unidos usando proxy chinês, beleza. Só que a história, eu vou no proxy, ninguém me vê. Mentira, o proxy cobre todas as informações do que você faz, deixa de fazer, o que você come, etc. Tipo da fé. A fé é que. Não, proxy é porque eu sei como. Eu sei como que é. E aí, além de segurança, pessoal, além de segurança, vocês vão ter um cara que é chamado de monitoramento, ok? Segurança e monitoramento, porque tudo que você passa no proxy, você consegue ver, consegue inspirar, consegue praticamente saber de tudo que acontece passa dentro da sua rede. Por isso que o proxy é muito usado, não em empresas de segurança, que empresas de segurança usam uma outra forma de controle. No caso, a gente vai ver na aula de Facebook, que é o ASA, que é o. O proxy permite também o cara chamado de autorização, autenticação e accountability, ou seja, prestação de contas. Ok? O que significa isso? Com o proxy eu consigo definir níveis de acesso de usuários. Ok? Isso aqui é praticamente uma ponte para uma log vem. Beleza? Ó. Então, o proxy ele é um NAT em alguns pontos, que ele esconde quem está fazendo a requisição, só que ele providencia tudo isso aqui. Ok? Isso é um problema sério. Principalmente. Exatamente. Só que isso é um problema sério. Vamos lá. Por que isso é um problema sério para a gente? Para quem trabalha na área de segurança, o proxy é uma mão na roda. Só que para quem está desenvolvendo, por exemplo, um servidor, uma aplicação, o proxy é uma dor de cabeça sem tamanho. Por quê? Você não tem controle de quem está fazendo a aquisição. Se você não tem controle de quem está fazendo a aquisição, você não consegue providenciar um serviço exclusivo para ele. Se você precisa, por exemplo, eu quero uma porta específica daquele usuário, você também não consegue providenciar essa porta, saber qual é essa porta, ok? Então quem está desenvolvendo não consegue de nenhuma forma burlar o proxy, ok? O NAT é um pouco mais simples, porque o NAT você força o usuário a enviar a requisição de tempos em tempos para abrir a porta do NAT. O proxy não. O proxy, se você tentar forçar isso aí, ele pode bloquear. Tem várias regras. Bloqueio. Você ficar tentando fazer comunismo de serviço. Então vamos lá, senhores. Ó. Sabendo disso, o que se faz normalmente? Quando você vai desenvolver uma aplicação, qualquer uma delas, você precisa saber exatamente o tipo de proxy que você está usando. Ok? E aí, senhores? Beleza? É ele. Eu não estou fazendo nada. Belezinha? E você tem várias ferramentas na qual você consegue burlar o proxy. Porque o proxy ele te dá uma segurança a mais. Só que para quem está desenvolvendo, a segurança atrapalha. Então você tem bibliotecas específicas que você consegue colocar em cima da sua aplicação para ela contornar o proxy. Ok? Às vezes você monta uma aplicação muito top, aí chega outro cara e vai colocar uma foto lá e passa. Por quê? Porque o proxy do amiguinho não permite rodar a imagem. Beleza? Então todas as coisas tem que levar em consideração. O NAT, ele força que você inicialize a comunicação com ele,
E o proxy, você precisa saber exatamente o proxy para colocar bibliotecas específicas para tentar meio que burlar os proxies. Ok? Deixar você perguntar. Tem, por exemplo, Esse é o maior. tem pessoas que estão mandando muito e aí. Ô Felipe, Ele não vai achar. ô Felipe, chega aí. Uma parte